Atos capítulo 5, versículo 17. O texto é um pouco longo, irmãos, mas tenham paciência, eu vou ler rápido o texto, até o verso 42. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja e prenderam os apóstolos e os recolheram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Quando os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e, tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo, ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens um por um pouco, e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a esses homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho, ou se esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Na realidade, irmãos, eu penso que as nossas reações, elas são tão importantes quanto as nossas ações. Aliás, se me permitem dizer, eu acho que as reações são mais importantes, porque as ações podem ser premeditadas, entende? O ser humano, ele tem a perspicácia de premeditar as suas ações, e muitas vezes as ações premeditadas, elas são ações assim muito bem organizadas e concatenadas, e às vezes, não estou dizendo que todas as vezes, podem ser ações que não coadunam com a realidade do nosso coração. Agora, reação não. As reações, queridos, mostram
a quantas anda o trabalho do Espírito Santo em nós. As reações são mais, talvez, importantes do que as nossas ações, porque as reações nos pegam de surpresa, né? As reações nos assaltam, e aí de repente a gente reage a alguma coisa instantaneamente, instintivamente, e através das nossas reações a gente percebe o quão de Cristo somos ou não controlados por Ele. Às vezes, irmãos, nós exageramos as nossas reações. Às vezes, quando somos surpreendidos em alguma coisa, as nossas reações demonstram, talvez, um velho homem. Significa que a obra do Espírito Santo talvez não está sendo muito eficaz em nós. Porque são através das reações que muitas vezes nós mostramos quem nós somos de verdade. Quando a gente olha para esse texto do início da igreja, a gente aprende exatamente isso. A igreja estava sendo perseguida, açoitada, presa. O texto diz que eles prenderam os apóstolos pela segunda vez. No João capítulo 4 tem a primeira prisão. Desculpa, Atos, né? Atos 5, a segunda prisão. E o interessante é que eles prendem os líderes da igreja de Jerusalém. O texto diz que os apóstolos mais uma vez foram presos. No final do texto, o texto diz que eles foram açoitados. O texto diz que eles foram encarcerados. O texto diz que eles sofreram açoites, prisões e ameaça de morte. Mandaram eles calar a boca sob a ameaça de morte. Mas o que me encanta nesse texto, irmãos, são as reações. As reações que esses homens tiveram diante dessas perseguições e das lutas que enfrentaram. E é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã rapidamente. Qual tem sido ou qual é a reação da igreja diante das perseguições, das lutas e das adversidades que de repente você tem sofrido por amor a Cristo? Como a igreja primitiva reagiu? E como nós, irmãos, precisamos atentar também para essas reações que vemos aqui nesse texto, para que a gente realmente mostre quem somos. Não apenas através de ações concatenadas e organizadas, mas principalmente através das reações, as lutas, perseguições, dificuldades que talvez você e eu temos enfrentado. Como reagir a elas? O que Deus espera de nós reagindo àquilo que nos infringe? Talvez por amor a Cristo, ou talvez por você se manter fiel àquilo que você crê. Quais são as reações da igreja diante do sofrimento, das lutas e das perseguições que ela é alvo? Olhemos para esse texto. Em primeiro lugar, no verso 19, olha o que diz o texto. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora. A primeira reação, irmãos, da igreja diante das lutas e perseguições é que a igreja, ela não precisa temer, porque ela sempre recebeu a assistência do Senhor na hora da dor. O texto diz, irmãos, no verso 18, que eles prenderam os apóstolos e os recolheram na prisão pública. Mas à noite, o texto diz que um anjo do Senhor apareceu a eles na prisão e abriu-lhe as portas. Eu fico, irmãos, encantado, porque geralmente a gente fica tão amedrontado, tão temeroso, com tanto medo, quando as coisas saem fora do controle, não é? Geralmente a gente é tomado por uma ansiedade, às vezes tão súbita, quando a gente recebe uma notícia, uma circunstância, um problema, uma adversidade. Mas a realidade, irmãos, é que Deus, Ele é um Deus que sempre está conosco, e Ele sempre nos envia alguma forma de escape, porque na realidade
Nós não precisamos temer, por quê? Porque o Senhor é aquele que nos assiste, o Senhor é aquele que nos dá força, o Senhor é aquele que nos encoraja, e muitas vezes nos momentos difíceis. Sabe quem que eu estou me lembrando? Do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo estava preso em Filipos, Atos 16. A Bíblia diz que ele estava com as mãos e os pés no tronco, e o texto diz que o anjo do Senhor apareceu na prisão com um grande terremoto e rompeu as cadeias e abriu a porta da prisão. Deus é aquele que nos assiste na hora da dor. Fico me lembrando em Paulo, em Corinto, em Atos 18, quando Paulo prega naquela grande cidade capital da Acaia e se levanta uma grande perseguição contra ele dos judeus. A Bíblia diz que ele então sacode as vestes e diz: olha, eu estou limpo do sangue de vocês. Paulo quer ir embora. Paulo está cansado já de sofrer, já foi apedrejado em Listra na sua primeira viagem missionária e agora recebe uma oposição fortíssima na cidade de Corinto. Mas de repente, irmãos, lá no capítulo 18, no verso 9 e 10, a Bíblia diz que numa noite o Senhor apareceu a ele e disse: não temas, tenha coragem, fale e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Irmãos, como é bom saber que a igreja não precisa temer, a igreja não tem que se amedrontar. Sabe por quê? Porque a igreja não pertence a homens, a igreja é de Cristo, amém? Foi Ele que a fundou, é Ele que a sustenta, é Ele que a protege, é Ele que cuida dela, é por causa dela que Ele vai voltar e vai restaurar junto com ela todas as coisas. Pastor, qual é a primeira reação quando você é assaltado com alguma dificuldade, adversidade ou perseguição? Não tenha medo, não temas, saiba que Deus te assiste na hora da dor. Ele não promete tirar a sua dor, Ele promete te assistir na hora da dor, amém? Ele nunca prometeu, irmãos, que viveríamos um mar de rosas, nunca. Jesus nunca prometeu que a vida do cristão seria um grande parque de diversão. Pelo contrário, irmãos, Jesus, quando veio nessa terra, Ele deixou muito claro para os seus discípulos que nós enfrentaríamos aflições e lutas, problemas, diversidades, mas Ele sempre disse: tem de bom ânimo, porque eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, amém? Essa é a primeira reação. Não devemos ter medo, irmãos. Numa sociedade que esculacha a igreja, numa sociedade que desdenha do Evangelho, numa sociedade que contrapõe as verdades bíblicas, você não tem que ter medo. Não tenha medo, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo, amém? Aquele que é por nós nos defende contra todos que vêm contra nós. Portanto, essa é a primeira reação. A igreja não precisa ter medo, a igreja tem assistência divina, que sempre na hora das lutas, Deus vem ao seu encontro, não é verdade? A segunda reação, irmão, se encontra no verso 19 também ao 21. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Pastor, qual a segunda reação da igreja diante das dificuldades e lutas que ela enfrenta? A igreja, irmãos, não deve se calar, mas pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra do anjo, irmãos, foi uma só. Qual é? Olha aí. A palavra do anjo não foi assim: olha, fica calmo que vai dar tudo certo, eu vou fazer tudo direitinho, vai acontecer tudo às mil maravilhas. Não, irmãos. A palavra do anjo é muito bonita, porque o anjo diz assim: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. E se na minha Bíblia estiver de acordo com a sua, a palavra vida aí está com letra maiúscula. Isso significa o seguinte: olha, vocês devem anunciar as palavras de Cristo, vocês devem anunciar o Evangelho de Cristo. E essa é a segunda reação, irmãos, que nós devemos ter diante das lutas, adversidades e perseguições. Não deixe o diabo te calar, meu irmão.
Não deixe o diabo amordaçar você. Não deixe que o diabo coloque em você temor e você se omita de pregar o evangelho. O anjo, quando aparece a eles na prisão, fez duas coisas. Primeiro, a Bíblia diz que o Senhor abriu as portas do cárcere. Primeira coisa, verso 19. E quando ele abriu as portas do cárcere, ele diz assim: agora vocês vão e preguem o evangelho. Em outras palavras, irmãos, Deus nos liberta para pregar o evangelho. O anjo abriu a porta da prisão para eles continuarem pregando o evangelho. Então, irmãos, não se deixe abater com notícias, viu? Não seja propagador de notícias ruins, mas seja um propagador do evangelho. Pregue o evangelho de Cristo a tempo e fora do tempo. Fale desse amor que te alcançou as pessoas, porque você não imagina, irmãos, que coração essa palavra pode cair e que benefício ela pode trazer no coração dessas pessoas. Hoje, os cristãos estão sendo conduzidos a ter uma reação muito acovardada, com medo de ser, de repente, tido como politicamente incorreto, as favas com politicamente incorreto. É preferível, irmãos, você ser fiel às Escrituras do que politicamente correto. Veja que a igreja estava sendo assaltada por prisões, açoites e mortes. E o anjo não chegou assim e falou assim: olha, não prega não, espera um pouquinho. Interessante isso, irmãos. Olha, vamos dar um tempo para deixar as coisas melhorarem. Não, irmãos. O anjo apareceu a eles na prisão, na fornalha da perseguição, e de repente falou o seguinte: olha, vai e dizem ao povo todas as palavras dessa vida. Pastor, qual a segunda reação diante das lutas e problemas? Querido, não se cale. Prega o evangelho. É para isso que Deus te chamou. É para isso que Ele conclamou você na igreja. É para isso que você tem a palavra de Deus. Não deixe de pregar o evangelho. Não deixe de falar do amor de Deus. Estou me lembrando do apóstolo Paulo, irmãos, em dias de tanta dificuldade, onde ele mesmo está preso. Onde ele mesmo enfrenta a fúria do imperador Cláudio Nero. Onde ele mesmo, irmãos, está no corredor da morte em 2 Timóteo capítulo 4. Onde ele mesmo escreve ao seu jovem pupilo Timóteo: rogo-vos, perante Jesus Cristo, aquele que há de julgar os vivos e os mortos, prega a palavra, a tempo e fora de tempo, corrige, exorta, repreende com toda a doutrina e perseverança, porque haverão dias onde eles não querem mais ouvir a palavra de Deus. Eles se cercarão de falsos mestres, como quem tem coceira nos ouvidos, mas cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, Deus não se contradiz, não. O anjo do Senhor aparece aos apóstolos na prisão e fala a mesma coisa que Paulo disse a Timóteo: prega a palavra, proclama o evangelho. Foi dado, irmãos, a mim e a você essa bênção grande, vamos usá-la em nome de Jesus, amém? A armadura de Deus já está aí em você, e ela tem uma espada. E qual é a espada? Está lá em Efésios 6, a espada é a palavra de Deus. Mas tem muito crente, irmãos, que embainhou essa espada e não usa mais. Tem muito crente, irmãos, que está se sentindo acuado e acovardado diante das lutas e problemas, está se esquecendo da sua condição de pregar o evangelho e de ser chamado para pregar o evangelho. É isso, irmãos, que Deus nos chamou para fazer como igreja, e essa é uma reação honesta que Deus espera de nós quando as lutas, as dores e as aflições nos assaltam. Não retroceda, não se cale, pregue o evangelho. Foi isso que Deus falou com Paulo. Não vá embora, Paulo, prega o evangelho. E graças a Deus que ele ficou em Corinto e pregou, hein? Porque se ele não tivesse ficado, nós não teríamos essas coisas lindas que a gente tem nas duas cartas de Paulo aos Coríntios. Então, meu irmão, essa é a segunda reação que a gente vê na igreja diante das perseguições. A terceira delas está no versículo 27 a 29. Olha o que diz o texto. A Bíblia diz que eles trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote, verso 27, interrogou-os, dizendo:
Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, vocês encheram Jerusalém da sua doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro, preste atenção agora, e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, houve uma ordem do Estado contra esses homens. Qual foi a ordem? Calem a boca. Não preguem. Não falem desse nome. Não preguem mais. Houve um decreto do Sinédrio contra esses homens, autoridades judaicas sobre eles. Não preguem esse nome, não falem desse nome, não preguem essa palavra. Aí, irmãos, veio Pedro, versículo 29. Ele e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Pastor, qual é a segunda reação, a terceira reação da igreja diante das perseguições, das lutas que se avizinham e das adversidades que a gente tem visto todos os dias acontecerem? A terceira reação, irmãos, é que a igreja não deve se submeter a tudo, mas ser fiel a Deus antes de tudo. Tem coisas, irmãos, que você não tem que se submeter, não. Pastor, aonde eu posso desobedecer a lei dos homens? Quando a lei dos homens contradiz o quê? A lei de Deus. O anjo tinha acabado de falar com eles, eles ouviram dos lábios de Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A ordem do Messias foi clara como água. Eles tinham sido exortados por Jesus, e agora na prisão o anjo volta a dizer a mesma coisa: preguem a palavra desta vida. Aí vem as autoridades, baixam um decreto e uma lei dizendo o seguinte: não preguem. Aí, irmãos, Pedro nos dá uma lição importantíssima em dias de dificuldades, onde pelo menos até agora a gente não está vendo nenhuma lei vinda de fora para cercear o nosso direito de culto, mas pode acontecer. Aí eu pergunto: o que a igreja vai fazer? Pedro nos dá, irmãos, um norte muito favorável. Ele diz assim: olha, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Lá no capítulo 4 ele já tinha respondido isso. Nós nunca vamos deixar de falar aquilo que os nossos olhos foram testemunhas. E aqui ele torna a dizer o que ele disse no capítulo 4: porque importa-nos antes obedecer a Deus do que aos homens. É por isso, irmãos, que os nossos missionários, quando estão no campo missionário, onde o governo proíbe a pregação do evangelho, eles pregam assim mesmo. É por isso que nós temos missionários, irmãos, com a graça de Deus, e parceiros de missões em países islâmicos. É por isso, irmãos, que a igreja da China, durante muitos anos, na época de Mao Tse Tung e da Revolução Comunista, foi chamada a igreja do subterrâneo. Por quê? Porque o governo impôs perseguição ao evangelho, mas a igreja, irmãos, ela precisa prosseguir na pregação do evangelho. E nos subterrâneos, a igreja prega e cresce para a glória de Deus. Pastor, qual a terceira reação que a igreja tem que ter diante das lutas e perseguições que se avizinham, ou às vezes as lutas pessoais que nós temos pelo fato de sermos cristãos? Em terceiro lugar, irmãos, a igreja não deve se submeter a tudo, mas acima de tudo ser fiel a Deus antes de tudo. Pastor, é possível que um cristão desobedeça civilmente? É possível. Quando? Quando a lei contradiz a lei de Deus. Importa-nos antes obedecer a quem? A Deus do que aos homens. Se amanhã Deus o livre e guarde, as nossas autoridades constituídas do nosso país proibir o culto, o que nós vamos fazer? Fechar as portas? Vamos nos omitir? Vamos ser fiéis às autoridades civis? Não podemos, irmãos. Não podemos. Se amanhã as autoridades civis obrigarem o pastor Luciano a fazer um casamento gay, eu não vou fazer, irmãos. Eu não posso fazer. Porque a palavra de Deus fala que um casamento é entre um homem e uma mulher.
Nada contra no que diz respeito às escolhas pessoais de cada um. Me entenda bem. Cada um é livre para fazer as suas escolhas. Agora, eu que pauto a minha conduta e o meu ministério pela palavra de Deus, eu não posso me submeter a um negócio desse. Pastor, se o senhor não fizer, eu vou processar o senhor. Então, pode processar. Pastor, se o senhor não fizer, o senhor vai ser preso. Então, prepara uma frutinha bem gostosa e me leve lá. Porque a única coisa que eu vou esperar é o apoio de vocês para levar uma perinha para mim na prisão. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou dizendo? A igreja não pode negociar princípios e valores bíblicos para quem quer que seja, porque importa a nós obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. E louvado seja Deus. Em muita desobediência civil aí, a igreja teve conquistas maravilhosas. Por exemplo, foi na desobediência civil de William Wilberforce, um grande cristão do século XVIII, que a abolição da escravatura aconteceu nos Estados Unidos. Foi por causa da desobediência civil do Dr. Martin Luther King Jr., que o estupim contra a segregação racial nos Estados Unidos acabou. Homens que não tiveram o temor de enfrentar as autoridades constituídas, por quê? Porque a lei contrariava a palavra de Deus. Todos nós somos iguais. Não tem esse negócio de escravizar os outros, não. Somos iguais perante a lei. Importa-nos obedecer antes a Deus do que aos homens. Pastor, qual é a reação correta da igreja diante dessas dificuldades que se avizinham em nós? Obedeça antes a Deus do que aos homens. Agora, naquilo que é lei e não contraria a palavra de Deus, por favor, meu irmão, você como cristão, obedeça, tá? Obedeça. Ah, pastor, mas essa lei é injusta. Não tem problema. Mas a nossa justiça provém do Senhor, amém? A nossa justiça não provém da justiça dos homens em legislar por causas boas e causas honestas para nós. A nossa justiça provém de Cristo, e aquilo que não fere frontalmente a palavra e o mandamento de Deus, nós devemos obedecer. Ah, pastor, mas o imposto é muito grande, eu preciso sonegar. É outra coisa. Se você desobedecer nesse aspecto, você vai colher as consequências de desobedecer. Mas a Bíblia diz, irmãos, que naquilo que você não frontalmente infringe a lei de Deus, você precisa ser fiel a ela e às vezes desobedecer aquilo que a lei infringe a você. É isso que nós aprendemos desse texto. Essa é a reação, irmãos, que a igreja tem que ter. Ela não tem que se acovardar. Ela não tem que se entrincheirar. Ela não tem que dizer sim para tudo. Ela não tem que acolher todas as ordens que às vezes o governo e o Estado infringem sobre ela. Deus sabe, irmãos, na época da pandemia, a luta que foi. Deus sabe, a pandemia está aí pertinho da gente. Como eles manipularam essa pandemia para tentar calar a igreja, fechar as igrejas. Algo, irmãos, que nós fizemos, a IPVO fez, e as igrejas todas fizeram, há uma pressão muito grande de saúde pública, mas a gente sabe, irmãos, que por trás disso tem algo muito pior, muito pior. Portanto, meu querido, fique firme, vivemos dias difíceis, viu? Onde o evangelho tem sido confrontado com mentiras seculares a todo tempo, e tem muita gente boa compactuando com isso, cedendo em princípios e valores da palavra de Deus, abrindo concessões na sua fé, em troca de um conforto e um benefício pessoal. Querido, não negocie princípios e valores bíblicos. Você pode negociar qualquer coisa. Aliás,
A boa política faz parte na vida de todo mundo. O que é a política, pastor? A arte de negociar e entrar num consenso. Mas nas coisas, irmãos, que estão reveladas na Bíblia, do que é certo e o que é errado, nós não podemos negligenciar e nem, irmãos, entrar em consenso. Importa-nos obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. Pastor, qual a quarta reação da igreja diante das dificuldades e das lutas que ela enfrenta? Versículo 38 e 39. Olha o que diz o texto. Agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho ou se esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. O interessante é que quando eles foram na prisão para buscar os apóstolos, para se apresentar no Sinédrio no dia pela manhã, eles não acharam ninguém. E o milagre, sabe o que era? Que as portas da prisão estavam todas fechadas. E eles não entenderam nada. Eles chegaram lá, irmãos, não tinha ninguém. E quando eles foram no templo, eles estavam todos lá pregando o evangelho. Aí sabe o que eles fizeram? Eles pegaram eles sem violência. Por quê? Porque o povo, irmãos, estava maravilhado com a pregação. E eles levaram esse povo diante do Sinédrio de novo. Mas tinha um homem lá, irmãos, que era um homem muito consciencioso, o mestre da lei. Inclusive foi professor de Paulo, o Gamaliel. Gamaliel, sendo um mestre, ele disse o seguinte: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tomem cuidado com esses homens. Porque se essa obra que está sendo realizada é de homens, ela vai acabar. E é verdade, irmãos. Mas se essa obra for de Deus, vocês tomem cuidado, porque vocês não podem lutar contra Deus. Ela vai ser vitoriosa. E de repente, irmãos, o parecer de Gamaliel acirraram, né? Os ânimos ficaram mais tranquilos. Os ânimos acirrados se tranquilizaram. E o povo, então, irmãos, concordaram com ele. Pastor, qual é a quarta reação que a igreja primitiva teve, que nós precisamos aprender a ter diante das lutas e das perseguições, que pelo fato de você ser um cristão, às vezes você também sofre? É que, em quarto lugar, irmãos, a igreja não deve retroceder nunca e sempre avançar. Por quê, pastor? Porque nenhum homem, por mais poderoso, pela posição mais alta que ele enfrenta, nenhum homem pode impedir a obra de Deus ser realizada. E é isso que a gente vê aqui com o parecer de Gamaliel. A igreja, irmãos, não precisa retroceder. A igreja, ela avança diante das lutas e dificuldades. Por quê? Porque nenhum homem, nenhum governo, nada pode impedir o avanço da igreja de Jesus. A igreja sempre será vitoriosa. A igreja sempre conquistará almas. A igreja sempre pregará o evangelho, porque ela não foi instituída por homens, ela foi instituída, você sabe, por Cristo. Ele é o cabeça da igreja, ele é o mais interessado na igreja. E se a obra é de Deus, irmãos, ela vai continuar. Se a obra é de Deus, Deus vai levantar outra pessoa, se porventura alguém for retirado. Se a obra é de Deus, todos os obstáculos vão contribuir para o avanço do reino de Deus, amém? Eu gosto muito de pensar em Atos 8. Jesus diz para os seus discípulos lá em Atos 1:8: e recebereis poder, e serão minhas testemunhas em todos os lugares, Jerusalém, Judeia, Samaria, até nos confins da terra. Só que, irmãos, até Atos 8, ninguém arredou o pé. Sabia disso? Ninguém arredou o pé. E quando a gente lê o livro de Atos, a gente acha que o negócio aconteceu em 1, 2, 3 semanas. Não, irmãos, ali foram mais de 3 anos. A igreja não arredou o pé. A igreja ficou em Jerusalém, estava confortável. 120, 3 mil, 5 mil, estava uma maravilha. A igreja estava explodindo. As pessoas se convertendo. Está lá o testemunho até Atos capítulo 4, como viviam os convertidos e perseveravam na doutrina, todo mundo dividia as coisas, era uma bênção, irmãos. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, tinha uma ordem de Cristo para essa igreja, mas a igreja não se move. E aí, irmãos, quando você vê em Atos 8, você vê a perseguição. E você sabe quem começou a perseguição? Saulo.
Olha como é que Deus faz as coisas, irmãos. A Bíblia diz que Paulo assolava a igreja e perseguia a igreja e colocava os cristãos na cadeia e matava os cristãos se ele pudesse. Houve uma grande perseguição na igreja de Jerusalém. Sabe o que o texto diz lá em Atos 8? E todos foram dispersos. Pronto. Em outras palavras, eu acho que o povo não vai sair daqui, não. Eu acho que o povo não vai me obedecer, não. Eu acho que o povo está muito confortável aqui, está tudo muito bonito demais. Aí Deus levantou uma perseguição, irmãos. A Bíblia diz que os discípulos foram dispersos, e onde eles iam sendo dispersos, eles iam pregando o evangelho da graça de Deus. Amém? E o primeiro deles, irmãos, foi Filipe. Filipe foi disperso e foi para Samaria. Onde que ele estava? Em Jerusalém. E Atos 8, irmãos, nos mostra o avanço da igreja, e esse avanço aconteceu por meio da perseguição. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, nunca na história da igreja a perseguição barrou a igreja. Não vai ser hoje que vai acontecer. Não vai ser hoje, irmãos. Pode ficar tranquilo. Pode subir no poder quem for. A igreja, nós temos que entender isso, ela será sempre a igreja de Cristo e vitoriosa. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? O avanço da igreja já está decretado e assinado pelo sangue de Cristo até o fim. É só você ler Apocalipse. É só você ver os 144 mil, que não são os testemunhos de Jeová, viu? Aquilo é outra história. Está lá em Apocalipse os 144 mil com as palmas nas mãos, vestidos de vestiduras brancas, louvando e adorando o Cordeiro nos novos céus e na nova terra. Irmãos, está lá escrito, o fim já está lá, decretado. Sabe o que significa isso? Significa, irmãos, que se a obra é de Deus, ela vai se concretizar, com ou sem perseguição. Se a coisa é de Deus, irmãos, homem nenhum barra. Eu me lembro, estou vendo a minha Tereza ali atrás, eu me lembro quando a gente tinha um coral lá na Betel, né, Tê? Nós tínhamos uma regente muito, muito bacana. Ela era uma menina muito boa, regia o nosso coral, e eu sempre, a vida inteira, viu, meu profeta, cantei no coral. Desde que eu me converti, eu cantei no coral. Tem 25 anos que eu canto no coral. Aleluia! Eu acho o coral maravilhoso. Você aprende a ser disciplinado, você aprende a colocar sua voz, você aprende a cantar com coro, né? Não tem estrela, não que, veja bem, me entenda, não tem destaque, todo mundo igual, com a mesma roupinha, usando a sua voz, não é mesmo? Não é gostoso cantar no coral? Pois bem, essa menina deu um problema sério com ela teve que sair da liderança do coral, e na igreja Betel, naquela época, não tinha ninguém, né, bem? Ninguém. E o nosso coral, irmãos, tinha quase 50 vozes. Diferente do nosso, né, Gigi? Nós temos poucos, mas é lindo o nosso coral. O pessoal ficou muito preocupado, irmãos. Eu me lembro, eles chegavam perto de mim: pastor, nosso coral vai acabar. E agora, pastor, nosso coral vai acabar. Não tem ninguém aqui na igreja, pastor. Nós não temos dinheiro para contratar gente de fora. E Deus sabe que a Betel não tinha mesmo. Como é que vai fazer, pastor? Vai acabar o nosso coral, e aquela dor no coração, e de repente, irmãos, a palavra que vinha sempre no meu coração, minha Tereza está ali para não deixar mentir, eu virava para ela e para os irmãos, falava: meus irmãos, fiquem tranquilos, sabe por quê? Porque se for algo de Deus, se for da vontade de Deus, que o coral permaneça na Betel, Deus vai levantar uma pessoa para nos reger. Agora, se de repente Deus não quiser que tenha coral, por alguma razão, ele não está se agradando às vezes, de repente ele vai dar um banco para nós do coral, e nós não vamos cantar mais no coral, só na hora do louvor, igual vocês cantam. Pronto, quietou o coração das pessoas, mas Gigi, Deus é tão bom, mas tão bom, que levantou uma outra pessoa. E a Betel nunca ficou sem coral, e sempre levantava alguém para reger o coral. Sabe por quê, irmãos? Porque a obra não é nossa, embora a gente pense que é. Embora a gente ache que é. Embora a gente se amedronte quando alguém se opõe. Embora quando a gente fique ansioso quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Mas Deus tem o governo da história. Não vai ter o governo da sua igreja? Essa é a quarta reação, irmãos,
que a igreja precisa ter quando ela é assaltada por lutas e problemas e dificuldades. A igreja não pode retroceder, irmãos, ela tem que avançar. Sabe por quê? Porque não existe homem algum que pode impedir a obra do Senhor, amém? Ninguém, irmãos, pode impedir aquilo que Deus já resolveu na eternidade. Vai acontecer. Existe um kairos de Deus que não pertence a nós. E nesse kairos de Deus, todo o propósito eterno de Deus vai se cumprir. Vai, eu não estou dizendo pode, não, estou dizendo vai se cumprir. Só que eu não sei quando. E o que me resta é ser fiel até o fim. Mas ele vai se cumprir. E eu tenho que descansar nisso, sabe por quê? Porque a obra não é do pastor Luciano, não é sua, não é de ninguém. A obra é de Deus, irmãos. Paulo diz que de Deus nós somos o quê? Cooperadores. Quem trabalha mesmo é o meu Pai. E Jesus disse que ele trabalha também. Então, querido, olha, fique tranquilo quando você vê notícias aí que entristecem tanto o nosso coração com respeito à igreja, à Bíblia, ao Evangelho. A história da igreja, irmão, já nos mostrou isso de forma muitas vezes cruel. E a igreja sempre foi vitoriosa para a glória de Deus, amém? Ele vai manter você firme de pé. E ele vai fazer a sua igreja sempre vitoriosa em nome de Jesus. Eu gosto muito, irmãos, estou terminando. Eu sempre cito isso aqui porque eu acho essa imagem linda lá do Apocalipse dos cavalos. Eu acho lindo aquilo, né? Os cavaleiros do Apocalipse. Aquilo é bacana demais, os 4 cavalos, né? O cavalo branco, o cavalo verde, o cavalo vermelho, o cavalo amarelo. Aquilo é bonito, né? A gente vê quadros pintados dos cavaleiros. E aí a gente morre de medo, né? Porque o verde é a peste, né? O amarelo é a fome, o vermelho é a guerra. Aí você pensa, meu Deus, o mundo vai estar tudo ruim. Olha a peste aí, olha a guerra, olha a fome. Meu Deus, é isso mesmo que a gente está nos aguardando? Também. Mas o que a gente esquece, irmãos, é que quando ele abriu o selo, o último selo, o 7º selo, e os 7 cavalos e os 4 cavalos saíram do último selo, a gente se esquece, irmãos, que antes dos outros 3 cavalos saiu um cavalo, o cavalo branco. E a gente se esquece, irmãos, que sentado nesse cavalo tinha um, a semelhança do Filho do Homem, com uma coroa. E o texto diz que ele saiu vencedor e para vencer. E tem mais, a Bíblia diz que na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe o que significa isso, irmãos? Vem guerra, vem fome, vem peste, vem perseguição, mas nada disso foge ao governo soberano do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ele é vitorioso sobre essas coisas. Então, meu irmão, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Não deixe que sua fé se esmoreça. Não perca a fé em Cristo e nem na igreja de Cristo. Ela tem defeitos? Muitos. Por quê? Porque você está aqui. E eu também. Ela tem muitos defeitos, mas foi o plano A. O único plano que Deus escolheu para divulgar o evangelho deles na terra. Não tem plano B. Reverendo Ronaldo Lidório, no seu livro Pensando na Vida, Fazendo Missão, ele tem essa frase gloriosa: Deus não tem plano B, Deus tem plano A. E o plano A de Deus sempre foi a sua igreja, com todos os defeitos e dificuldades dela. Mas foi esse que Deus escolheu para fazer o nome dele conhecido na terra. Amém? E você faz parte dela. Amém? Em último lugar, eu termino. Versículo 40 e 41. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Queridos, que coisa, foram presos, foram acusados, foram ameaçados de morte, e o texto diz que eles foram açoitados. Mas quando eles liberam os apóstolos, verso 11, a Bíblia diz que quando eles se retiraram, eles saíram-se regozijando-se.
Pastor, qual a quinta e última reação que a igreja precisa ter quando ela sofre afrontas, adversidades e lutas por causa de Jesus? Em último lugar, a igreja não deve se amargar pela dor da perseguição, mas acima de tudo ela tem que se alegrar, porque é um privilégio sofrer pela causa de Cristo. Amém? A igreja não pode se amargar, não pode se entristecer. A igreja não pode ser tomada por um sentimento assim de tristeza e amargura. Pelo contrário. A igreja, irmãos, ela precisa se alegrar na medida que essa alegria nunca será tirada dela. Porque a alegria da igreja não pertence às circunstâncias de fora. Ela pertence a um estar de dentro. E esse estar de dentro é a paz com Cristo, é a presença de Cristo, é o Espírito Santo, é o fruto do Espírito que é a alegria. Jesus, irmãos, disse para os seus discípulos em Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos disserem toda mentira e mal contra vocês. Alegrem-se, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E é verdade, os apóstolos foram perseguidos, martirizados, sofreram agruras terríveis, foram açoitados, mas a Bíblia diz que eles saíram de lá regozijando e se alegrando. Por quê? Porque eles entendiam que era uma honra sofrer por amor a Cristo. Agora, preste atenção, não infrinja em você dor por causa disso, mas receba aquela dor que vier em você por causa de Cristo. E ao invés de você se amargar e sofrer e ficar uma pessoa amargurada, uma pessoa deprimida, uma pessoa triste, você se alegre. Sabe por quê? Porque quando a gente sofre afrontas por causa de Jesus, nós estamos seguindo a trilha do nosso mestre, porque ele sofreu. E essa é a reação correta que a igreja deve ter. Portanto, meus amados irmãos, reações são a prova da verdadeira espiritualidade. Quando somos assaltados por situações que às vezes não esperamos, deixa eu te fazer uma pergunta: como você tem reagido a elas? Como você tem reagido às ações inesperadas que a vida lhe impõe? Será que através das nossas reações, as pessoas ao nosso redor reconhecem a ação do Espírito Santo em nós? É só dar uma olhadinha em alguns personagens bíblicos e você vai ver que ao longo da história, como eles mudaram e reagiram de forma diferente às circunstâncias adversas. É o fruto do Espírito, é o trabalho do Espírito. É aquilo que Deus faz em mim e em você e que torna as nossas reações mais tranquilas, mais plausíveis, mais semelhantes com aquelas que o mesmo Cristo deu, quando Ele mesmo foi assaltado e flagelado. Qual deve ser, meu irmão, as nossas reações diante das agruras da vida? Primeiro, nós não podemos temer, precisamos confiar, porque somos sempre assistidos por Deus, amém? Segundo, não se cale, meu irmão, não deixe que o inimigo amarre você e você não pregue e não fale do amor de Deus. Sofra o dano se possível, mas fale desse amor aonde Deus o enviar. Terceiro, não se submeta a tudo, viu? Aquilo que contraria a palavra de Deus, nós temos de Deus a ordem de permanecer firmes, mesmo causando às vezes desconforto para alguém. Não se submeta a tudo. Quarto, não retroceda. A vida cristã só termina quando Deus nos levar para a glória. Enquanto nós estivermos aqui, nós servimos a Cristo com alegria. Não retroceda, avance para a glória de Deus, porque é isso que Deus espera da sua igreja. Em último lugar, se você sofrer alguma agrura familiar pelo fato de você ser um cristão ou assumir um compromisso, não acolha amargura no seu coração. Não fique com raiva das pessoas. Se alegre na medida que você está sofrendo por causa do nome de Jesus e glorifique a Deus com o seu sofrimento. Amém? Hoje pela manhã, eu quero concluir, eu preguei sobre a ressurreição de Lázaro. E a ressurreição de Lázaro tem uma frase que sempre mexeu muito comigo. Quando Jesus está perto da aldeia e ele recebe um mensageiro, e esse mensageiro chega perto de Jesus e diz assim para ele: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas.
E aí ele vira para o rapaz e diz assim: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do Filho de Deus. Irmãos, que ensino. Primeiro, toda luta, toda adversidade, todo problema, toda dor que o cristão sofre não significa que Deus não te ama. O amor de Jesus não te isenta da dor. Sabia disso? Jesus nunca prometeu que a gente teria uma vida fácil, mas a gente tem sempre uma promessa de ter Cristo conosco todos os dias, amém? O amor de Jesus nunca nos isenta da dor. Para os filhos de Deus, até a perseguição mais aguda e a dor mais forte na alma serve ao propósito e à glória de Deus. Esta enfermidade não é para a morte, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado. Sabe o que significa isso, irmãos? Não há nada na vida de um filho de Deus, de um cristão que ama Cristo, que não sirva ao propósito de Deus, até a dor, até a perseguição, até a enfermidade, até a dor mais aguda da alma. O que a Bíblia diz é que tudo isso tem um poder redentor, porque ele serve de alguma forma à glória de Deus. Portanto, não retroceda, avance, fala e não te cales, seja abundante na obra do Senhor, porque é isso que ele espera da sua igreja e para a glória dele, amém? Deus abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, nosso Deus, que o Teu Espírito Santo, irmãos, Senhor, fortaleça a Tua igreja, que o Teu Espírito Santo dê graça à Tua igreja, que o Teu Espírito Santo não permita, Senhor, que a Tua igreja retroceda, nem que a Tua igreja se amedronte, nem que a Tua igreja se cale, nem que a Tua igreja, Senhor, sofra amarguras e ressentimentos por causa do que quer que seja, mas que no nome de Jesus o Teu Espírito Santo nos encoraje, nos motive, nos dê graça, nos faça avançar, nos faça lançar fora o medo, mediante a fé naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Fortalece, Senhor, a Tua igreja e fortalece o meu irmão, que às vezes está enfrentando lutas familiares, lutas no trabalho, lutas de relacionamento. Não permita, Senhor, que o nosso semblante seja um semblante abatido, mas levanta os nossos olhos, que possamos olhar os campos, estão prontos, preparados para a ceifa. Ajuda a Tua igreja a avançar, Senhor, dentro do Teu propósito eterno, de conquistar as almas e os eleitos que o Senhor tem aí escolhidos, prontos para receber a Tua palavra e ela frutificar e florescer para a glória do Teu nome. Ajuda a Tua igreja a cumprir o seu papel, Senhor, no meio de uma sociedade onde as pessoas buscam tantas coisas. Ajuda os Teus crentes, Senhor, a lutar vitoriosamente e valorosamente pela obra do Senhor e para a glória do Teu nome. E, acima de tudo, ajuda-nos, Senhor, a nos encantar com Cristo todos os dias. Ajuda-nos a depositar o nosso coração no Senhor todos os dias. Ajuda-nos a depender desse Deus que faz novas todas as coisas, todos os dias. E não permita, Senhor, que a Tua igreja se acovarde, que a Tua igreja retroceda, que a Tua igreja se amedronte diante das ameaças do mundo, mas pelo contrário, que ela avance pregando o Teu evangelho até o glorioso dia, onde a trombeta soar e o Senhor descerá do céu com poder e grande glória. Ó Deus, nos mantenha de pé até esse dia, cumprindo o chamado pelo qual o Senhor, de forma tão maravilhosa, nos chamou. Obrigado pela vida dos meus irmãos, dos nossos amados visitantes. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.